Queridos alunos, chegou a hora de mais uma história da Bíblia. O que será que vamos aprender hoje? A gente já vai ver e antes vamos fazer oração. Querido Pai do céu, obrigado por este dia, por eu ter acordado hoje, pelo alimento de todos os dias e principalmente pela oportunidade de ouvir falar de Jesus. Pedimos que nos dê sabedoria para compreender e colocar em prática o amor e o perdão que Jesus nos dá todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Pois hoje temos a história do Sansão. O Sansão foi escolhido por Deus numa época em que o povo de Israel havia se desviado de Deus. E Deus permitiu que esse povo ficasse sofrendo nas mãos de um outro povo, dos filisteus, durante 40 anos. Então Deus decidiu: vou mandar uma pessoa para livrar o meu povo dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da tribo de Dan, um dos 12 filhos de Jacó. Ele e sua esposa não tinham filhos. Aí Deus disse que ia dar um filho a eles e que esse filho era uma pessoa escolhida e devia ter uma vida um pouco diferente, porque ele era escolhido de Deus para uma missão quando ficasse adulto. Manoá e sua esposa tiveram um filho, deram o nome a ele de Sansão, e ele não devia cortar o cabelo nunca. A mamãe devia ensinar a ele, o papai também, que durante a sua vida não poderia cortar o cabelo. Era um sinal de que Deus havia escolhido ele para algo especial. Quando Sansão ficou adulto, ele foi com seus pais numa cidade chamada Tímna. Eles moravam numa outra cidade chamada Zora e agora foram para Tímna. E no caminho passaram por uma plantação de uvas e um leão atacou o Sansão. O leão atacou o Sansão e o Sansão, com as próprias mãos, conseguiu matar o leão. Ali foi a primeira vez que Deus mostrou por que o Sansão estava escolhido para uma missão. Deus ia dar-lhe muita força. E o Sansão não usava armas, lança, espada. O Sansão pegava a queixada de burro para servir de arma. Quando os animais morriam, depois o osso ficava sequinho e o Sansão usava aquilo para ser a sua arma. Todos tinham medo do Sansão, os soldados dos outros povos tinham medo e sempre que o Sansão lutava, ele vencia. Só que o Sansão se apaixonou por uma moça dos filisteus, dos inimigos do seu povo. E essa moça, a Dalila, queria saber a todo custo por que o Sansão tinha tanta força. E o Sansão disse: se me amarrarem com cordas novas, eu não vou conseguir arrebentar as cordas. A Dalila era uma espiã do seu povo, dos filisteus. E ela foi lá correndo dizer: gente, descobri onde está a força do Sansão. Se amarrar ele com cordas muito fortes, ele não vai conseguir se desvencilhar. E aí vocês podem prender ele, já que ele está vencendo todos os nossos soldados e nós precisamos derrotar esse homem. Vieram, amarraram o Sansão com cordas novas, fortes, e o Sansão conseguiu arrebentar as cordas. E aí a Dalila disse: mas como? Onde é que está a tua força? Como é que você tem tanta força? E aí o Sansão disse: olha, se cortarem o meu cabelo, eu não vou ter mais força. E aí a Dalila esperou o Sansão dormir
chamou alguém para cortar o cabelo dele. E aí depois ela fingiu que os soldados filisteus estavam invadindo a casa deles e ela gritou: Sansão, os filisteus estão invadindo a nossa casa. O Sansão tentou lutar com eles, mas não tinha força. Aí os filisteus prenderam Sansão. E a Dalila então ficou vitoriosa, né? Conseguimos! Olha só, o nosso maior inimigo agora não tem mais força. Pois esses filisteus fizeram tanto mal para o Sansão, ele foi preso, ele tinha que trabalhar pesado e o pior de tudo, os filisteus furaram os olhos do Sansão e ele ficou cego. O Sansão havia esquecido de que Deus pediu que ele nunca cortasse o cabelo. Ao se apaixonar por uma mulher do povo inimigo, e ela com todo o seu dengo, diz para mim, ele acabou dizendo: não que a força do Sansão estivesse no cabelo. De onde vinha a força do Sansão? De Deus. Era Deus quem lhe dava forças. Só que agora ele quebrou aquela promessa que a sua mãe e Deus tinham combinado de nunca cortar o cabelo do Sansão, porque ele era escolhido de Deus para uma missão de derrotar o povo filisteu. E agora o que acontece? Ele foi derrotado pelos inimigos. Aí os filisteus se cobraram do Sansão, judiaram dele demais. E os filisteus, que tinham outros deuses, eles achavam que o deus deles, Dagom, foi quem entregou Sansão nas suas mãos. E aí eles pensaram: vamos fazer uma festa para agradecer ao nosso deus Dagom, porque ele nos entregou o nosso inimigo Sansão. Fizeram uma festa no templo do deus Dagom, que era muito grande o templo, cabiam milhares de pessoas lá dentro. E no meio daquela festa, certamente a Dalila também estava ali, toda sendo elogiada pelo que ela conseguiu fazer, bebendo, todo mundo ali festejando, se ajoelhando diante de uma estátua do deus Dagom. Resolveram chamar o Sansão para diverti-los. De que forma será que o Sansão podia divertir essa gente? Eu sempre imagino, na Bíblia não descreve nada de como foi, mas eu imagino que o Sansão cego, eles deviam pedir para o Sansão fazer alguma coisa, carregar alguns copos de bebida ou ir de um lugar para o outro, aí ele esbarrava, caía, se machucava, e isso era motivo de dar muita risada do Sansão. O Sansão foi muito humilhado. E aí o Sansão fez uma coisa. Ele pediu para alguém levar ele perto de 2 colunas do templo, já que o templo era muito grande, precisava ter pilares no meio para sustentar todo o peso do templo. O Sansão pediu para alguém levar ele perto das colunas. E o Sansão orou a Deus: Deus, me dê força só mais desta vez, para eu me vingar dos filisteus. Será que Deus ia dar força para o Sansão? Deus deu força, sim. E o Sansão colocou as 2 mãos nas colunas, 2 colunas que estavam próximas, e ele conseguiu empurrar e quebrar essas colunas, e o prédio todo veio abaixo. O templo se despedaçou e todos os que estavam ali morreram.
inclusive o Sansão. O Sansão havia pedido: Deus me dê força só mais desta vez. Ele morreu também, mas destruiu boa parte dos filisteus. Não destruiu todos, porque os mais pobres, os soldados, não estavam nessa festa. E depois continuaram a incomodar o povo de Israel. Mas pelo menos os líderes dos filisteus foram mortos. Olha só, Deus nos escolhe para fazermos alguma coisa nesse mundo, uma missão. Assim como Ele tinha dado a missão para o Sansão, Ele dá para nós. E nós devemos fazer isso com alegria, de bom gosto, não reclamando. E também, essa história nos mostra que quando nós precisamos de ajuda, nós devemos recorrer a Deus, como fez o Sansão. Deus fez o que Sansão pediu e destruiu muitas pessoas dos filisteus. Com isso, o seu povo estava tranquilo por um bom tempo, livre dos filisteus. Vamos pedir ajuda a Deus, que Ele quer nos ajudar porque Ele nos ama. Certo? Tchau, gente bonita!